Olá, seja bem-vindo a esse nosso terceiro encontro. Hoje o tema é Direito Administrativo e também um pouquinho de Gestão Pública. A gente vai entrar numa parte um pouco mais prática, já que no último encontro a gente falou muito de filosofia, de ética, de moralidade. Agora a gente vai mostrar como isso é aplicado no dia a dia de um gestor público. Porque se os princípios morais, os princípios éticos, eles estão ali para embasar a vida em sociedade, o direito administrativo, ele começa a transformar em lei, ele começa a transformar em obrigação para os agentes públicos algumas coisas que estão embasadas naqueles princípios morais. Então, sem mais delongas, como diria um grande professor amigo meu, vamos iniciar aqui esse estudo. Existem alguns temas no direito administrativo que eles são importantíssimos. Eu vou adiantar aqui para vocês, especialmente para quem não teve um contato maior com o mundo do direito, que nesse ramo do direito administrativo, né, que faz parte do direito público, normalmente são ali uns 20, 25 temas que um professor de direito ensina para os seus alunos, né? E aqui, nesse nosso curso, eu separei 8 ou 9 deles que são os mais importantes para o dia a dia de um vereador. Então, tem coisas muito básicas, assim, elementares, e algumas que são genéricas, tal, mas tem algumas coisas já pontuais ali que são importantes para você, futuro vereador, ter algumas noções. O primeiro desses temas, vamos passar aqui o nosso slide, são os princípios do direito administrativo, né? Os princípios aplicados ali à administração pública. Na Constituição Federal, nós temos 5 princípios, né? São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Quem estuda lá para concurso público, exame da OAB, normalmente tem um macetezinho aqui para recordar esses 5 princípios, né? A gente costuma usar a palavra LIMP, né? L-I-M-P-E, LIMP. Por quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? A primeira letra de cada um desses princípios forma a palavra LIMP. Legalidade diz respeito à administração pública só poder atuar conforme a lei, não pode extrapolar os limites da lei. Então, um gestor público, um servidor público, um agente público, tudo que ele vai fazer no exercício da função dele está na lei. Ele está imbuído naquele cargo ali, ele está dentro daquele cargo, não para fazer o que ele quer, ele está dentro daquele cargo para fazer o que a lei determina que alguém que está naquele cargo faça. Então, esse é o primeiro princípio da administração pública. O segundo é a impessoalidade. Enquanto gestor público, enquanto administrador público, enquanto servidor público, enquanto vereador, a pessoa não deve fazer aquilo que ela entende ideal. Ela tem que fazer aquilo que é o melhor do ponto de vista do interesse público. Ela não está ali agindo em nome próprio, ela está ali agindo em nome da sociedade. O terceiro princípio é o da moralidade. E aqui a gente pode destacar que abrange tudo aquilo que nós falamos lá na parte da ética, né, da moral, como também outros princípios. Por quê? Um gestor público ele tem a obrigação, e aqui vamos deixar bem claro, ele não tem uma obrigação moral simplesmente aqui. Como a gente estava falando na aula anterior, lá eram princípios filosóficos, morais, que regem a sociedade e tal. Aqui, apesar do nome ser princípio da moralidade e abranger tudo que nós vimos lá e outros princípios também, aqui é uma obrigação, isso aqui está na Constituição, é mais do que lei. Então vejam que interessante, agir com moralidade, que é um conceito filosófico, é mais do que lei no Brasil, é constitucional. Nós como gestores públicos, agentes públicos, temos que agir de forma moral, respeitar todos os princípios morais que regem a sociedade, os padrões éticos da sociedade. Nós temos que ter um completo alinhamento com o que a sociedade espera de nós em respeito à integridade, à moralidade, à honestidade, né? Então isso é muito importante, gravem isso. A moralidade não é só um tema filosófico, quando a gente fala de administração pública, ele é um tema legal, constitucional. Publicidade tem total
ligação com o tema da transparência, né? Então a gente tem que dar publicidade a todos os atos. Não existe agir sigilosamente, em regra, no direito público. Um agente público, em regra, ele dá publicidade para tudo que ele faz, ok? E o último princípio da eficiência, ele é o mais novo e ele vem, de certa forma, da iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, as pessoas buscam a eficiência para aumentar seus lucros, né? Para ter um resultado legal na empresa. E na administração pública esse conceito não foi sempre muito claro. E há alguns anos ele foi incluído na Constituição, né? Então, a partir de agora, sim, um agente público ele tem que buscar eficiência também. Não basta agir com moralidade, não roubar, dar publicidade daquilo que faz. Tudo que ele faz com dinheiro público ali, com o tempo dele como gestor público, tem que ser eficiente também. Isso é lei, isso está na Constituição, ok? Vamos passar aqui. Deixa eu só ajeitar o slide, que eu mexi aqui um pouco para o lado errado. Vamos lá. Vamos entrar no tema dos atos administrativos, né? Então, tudo que um gestor público, que um administrador público faz, que um vereador faz enquanto vereador, aquilo ali é classificado como um ato administrativo, né? Nós temos alguns tipos de atos, né? Nós temos, por exemplo, o ato normativo, que são os atos de criação de regras, decretos, regulamentos, né? Quando um servidor público, um agente público está criando regras, escrevendo regras de conduta, etc., ele está praticando um ato normativo. Nós temos os atos ordinatórios, né, que são aqueles atos que eles regulamentam, eles disciplinam internamente um órgão, né, são ali, às vezes, um memorando, alguma coisa que, entre aspas, legislação interna que é escrita no órgão, né. Então, esses são atos ordinatórios. Atos negociais são os atos que o administrador público, o agente público, ele realiza contratando ali, deixar um exemplo claro, assim, depois de uma licitação, vai fechar um contrato, ali, esse tipo de atividade que primordialmente seria uma atividade mais da iniciativa privada, né? Mas o agente público ele tem que administrar a máquina, ele tem que fazer funcionar o dia a dia dos órgãos públicos, então ele tem que tomar alguns atos negociais também. É isso. Aí tem os atos enunciativos, que são, para exemplificar bem, os atos tomados, por exemplo, por um cartório, quando está lá emitindo certidão, atestado, declarações e tal, mas isso no dia a dia de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, acontece muito, né? Uma pessoa pode estar participando de alguma forma de um processo administrativo dentro da Câmara, e aí ela vai lá e protocola pedindo uma certidão que explique tudo o que está acontecendo naquele processo. A Câmara tem a obrigação, né, pela lei de acesso à informação, de emitir aquela certidão. E essa certidão é um ato enunciativo. E os atos punitivos são aqueles que aplicam sanções, ou aos indivíduos ou à sociedade, né? Então, uma multa, por exemplo, é um ato punitivo. Vamos falar um pouquinho agora dos poderes da administração pública. A administração pública possui alguns poderes para fazer valer as suas atividades, né? E esses poderes, eles podem ser classificados de algumas formas. Eu vou começar ali por baixo do nosso slide para vocês entenderem o que é um poder da administração pública e depois eu vou falar dos 3 quadrinhos ali de cima, né? Que explicam, que diferenciam um tipo de poder do outro. Mas eu vou falar ali primeiro, então, do poder de polícia. O que é o poder de polícia? É aquele poder que a administração pública tem de, por exemplo, restringir uma atividade, né? Então, assim, o agente público, ele chega num local onde está sendo realizado um show, ou está prevista a realização do show, e esse show não tem um alvará, né? Então, pelo poder de polícia, o agente público ele pode ir lá e lacrar o ambiente, né? Ele pode ir lá e fechar as portas, normalmente coloca lá uma fitinha lá, interdita o ambiente. Isso é um poder de polícia, né? O poder disciplinar, vamos pensar aqui internamente na Câmara dos Vereadores, descobre um processo de desvio de verbas, tal. Então vai ali, aplica começa uma sindicância ali, um processo administrativo, tal, e no fim pune as pessoas que estavam fazendo aquilo. Isso é o poder disciplinar da administração pública. Embora seja uma atividade
que a gente tenha mais noção quando acontece no judiciário, né, um juiz criminal aplicando uma sentença criminal, prendendo alguém. Então também tem o poder disciplinar interno na administração pública, que é esse de aplicar as sanções administrativas. Então, entendendo, com base no exemplo, o que é um poder, né? O que é um poder administrativo? É quando quando os órgãos públicos agem de forma a interferir, né, de alguma forma no direito alheio, na vida das pessoas e das empresas. Vamos diferenciar alguns tipos, né, desses poderes. Então, assim, aqui é o poder vinculado e o poder discricionário, nós podemos entender ele como coisas opostas. Explico. Um poder vinculado, ele é expressado quando a administração pública tem que atuar estritamente nos termos da lei. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chegar no órgão lá, normalmente na Secretaria de Segurança Pública, que expede carteiras de identidade, registro geral, ali, o famoso RG, vai estar lá, vão ter algumas regras, né, que a pessoa tem que levar consigo, sei lá, uma foto 3x4, uma certidão de nascimento, comprovante de endereço e pagar uma taxa. Uma vez que a pessoa leve lá todos os documentos e pague a taxa, o agente público responsável por emitir o RG, a carteira de identidade, ele é obrigado a emitir. Está vinculado, está lá. A pessoa levou aquilo, ela sai com o RG. Né? É um poder vinculado. Por outro lado, um poder discricionário é quando, embora o agente público ele tenha que atuar dentro dos limites legais, ele pode, de alguma forma, escolher se ele vai, por exemplo, agir da forma A ou agir da forma B. Vamos colocar aqui, já que eu dei o exemplo da identidade, eu vou falar do visto, né? A concessão de visto de entrada num país, por exemplo. Tem lá os documentos que a pessoa tem que levar, mas aquilo não significa que ela vai conseguir o visto. Por quê? Porque o agente público, dentro dos limites da lei, vai fazer uma análise de tudo que ela levou e ele pode ou não conceder o visto de entrada no país. Então, aqui, o agente público, embora ele esteja agindo de acordo com a lei, ele tem a opção de conceder ou não conceder. Mas isso também, que fique claro, não vai da vontade dele. Quando ele concede ou não concede, ele tem que justificar o porquê. E essa justificativa dele pode ser contestada, pode ter um recurso dentro do próprio poder administrativo, um recurso hierárquico, né? Não vamos entrar em detalhes, mas isso é chamado de recurso hierárquico, como ele pode recorrer ao judiciário. Então, assim, o poder é discricionário, mas não é de acordo com a vontade pessoal dele, é de acordo com o interesse público e tem que ser justificada a decisão final num caso desse, onde ele atua com o poder discricionário. E ali eu trouxe o poder hierárquico, né? O poder hierárquico, que é o poder que a administração tem de se organizar, né, internamente. Então, por exemplo, um prefeito é eleito, ele tem o poder de nomear ali os secretários, os subsecretários, etc. Então, ele pode fazer uma organização interna. Esse é um poder que ele tem de se organizar hierarquicamente. A mesma coisa os órgãos públicos em gerais. Uma pessoa é nomeada para chefiar um órgão público, ela pode nomear ali os chefes de departamento e etc. Ok? Esses 3 pontos são os mais importantes ali quando a gente fala dos princípios, dos atos e dos poderes da administração pública. Por exemplo, no concurso público é o que mais cai. E você, no dia a dia da atuação de vereador, vai perceber que você vai se deparar com esses 3 conceitos a cada instante ali dentro da tua atividade. Então é bom ter essa noção um pouquinho teórica. Falar rapidamente sobre contratos administrativos. Os contratos administrativos, isso também faz parte do dia a dia ali, né, de um gestor público, de um agente público. Eles são um pouco diferentes dos contratos que nós efetuamos, que nós contratamos na vida privada. Por exemplo, um contrato privado, as 2 partes envolvidas, elas têm uma liberdade maior, elas podem contratar, desde que não sejam coisas ilegais, elas podem contratar da forma que elas quiserem. Se não tiver uma forma prevista na lei, esse contrato tem que ser assim, ou esse contrato não pode ter isso, não pode ter aquilo, elas têm liberdade total. Ao contrário dos contratos administrativos, eles estão muito mais engessados pela lei. Eles têm algumas cláusulas, eles têm alguns pontos que diferenciam ele muito de um contrato privado, né? Eu coloquei 3 aqui que são bem importantes. Por exemplo,
Nos contratos administrativos podem existir cláusulas exorbitantes, na verdade, existem as cláusulas exorbitantes, que nada mais são do que o quê? São as cláusulas que garantem à administração pública o poder de alterar unilateralmente o contrato. Então, de acordo com o interesse público, a administração pública ela pode alterar uma cláusula contratual. Isso jamais acontece no contrato privado, não é? E também, aqui eu coloquei o segundo ponto, o equilíbrio econômico-financeiro. Então, o poder público ele tem que garantir que o contrato ele tenha um equilíbrio financeiro durante toda a sua vigência. Então, quando é contratado lá, por exemplo, tem um contrato de concessão de um metrô, por exemplo, de uma linha de ônibus, e aquilo ali foi estipulado um preço X, e depois a economia mudou e o custo aumentou demais para a empresa que venceu aquele contrato ali, o poder público ele tem a obrigação de repactuar, de ajustar isso, né, para que exista um equilíbrio econômico e financeiro. É diferente, por exemplo, de uma empresa privada, né, de um contrato privado, onde, por exemplo, a gente vai lá, compra um apartamento, comprou o apartamento, pagou 500 mil reais, o apartamento vai ser entregue pela construtora daqui 3 anos e você pagou aquele preço e vai receber o apartamento. Se no meio da obra tiver algum problema ali na economia e tal, o custo aumentou muito, a construtora não pode vir te cobrar mais por aquilo, pedir para ter um reajuste contratual ali, né? Claro que eles já vão prever lá no contrato original as formas de ajustar a prestação ou alguma coisa assim, para, né, caso no meio da obra ali aconteça alguma coisa. Mas se não tiver previsto no contrato, ele não pode vir no meio lá e falar assim, olha, eu previ, por exemplo, que as prestações iam ser ajustadas pelo índice X, mas agora vamos mudar para outro índice, que esse índice aqui está defasado. Isso não pode acontecer no meio do contrato. Já no contrato administrativo pode. E mais importante ali, né, tem a ver com tudo que a gente vem falando no geral até agora, pela transparência, etc., tem esse diferencial que o contrato administrativo ele tem uma fiscalização, né? Então ele é fiscalizado por vários órgãos, né? Então são 3 diferenciais do contrato administrativo. Aqui no controle, basicamente, eu coloquei essa figura ali para a gente lembrar que todos os atos administrativos, né, eles sofrem 3 tipos de controle. Mas eu coloquei essa figura para mostrar que o controle é feito sobre o mesmo ato, né? Eu quis aqui mais ou menos falar assim, ó, digamos que o ato administrativo está aqui no meio, nós temos 3 formas de controle em volta dele ali, né? Que se interligam, né? Que trocam informações entre esses agentes que controlam os atos administrativos, né? Então nós temos o quê? Um controle interno. O controle interno ele é realizado pelo próprio órgão, então pense na Câmara dos Vereadores, um determinado contrato sendo avaliado ali por uma comissão específica ou uma auditoria interna, tal. Então o próprio órgão ele controla as coisas que ele faz, controla os atos, controla os gastos dele. Tem o controle externo, né, que normalmente é realizado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. No caso dos municípios, o município não possui um Tribunal de Contas, então ele é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Normalmente, quando se trata de municípios menores, isso é feito por amostragem e tal, mas tem esse controle externo do Tribunal de Contas também, e tem o controle social, que é o controle realizado pela sociedade. A mesma figura aqui, né, geométrica, eu quis trazer para falar da responsabilização dos agentes, né? Então, quando um agente pratica algum ato que está fora da legalidade, da moralidade, etc., ele é responsabilizado, e ele é responsabilizado em 3 esferas. Então, usei a mesma figura, né, para mostrar que, embora seja aquele mesmo ato, ele pode sofrer sanções, né, ele pode ser responsabilizado em 3 esferas. Na responsabilidade civil, né, é aquela regida ali pelas leis civis, né? Então, assim, alguém que, por exemplo, causar um prejuízo ao erário, né, ele vai ser cobrado civilmente ali para pagar o prejuízo que ele causou. Mas e se esse mesmo ato for um crime, ele vai ser responsabilizado penalmente, né? Ele vai chegar a ter uma sentença criminal contra ele. E tem também a responsabilidade administrativa, onde ele vai ser responsabilizado dentro do órgão, né? Se no penal ele vai sofrer um processo penal para ter uma sentença, uma condenação, se no civil ele vai receber
um processo civil para ter que pagar um dinheiro, em regra. No administrativo, ele vai receber ali um processo administrativo, uma sindicância interna, algo assim, para no final sofrer uma sanção administrativa, que pode ser inclusive a perda do cargo. Ok? Falando um pouco mais especificamente sobre o processo administrativo. Da mesma forma que no direito penal tem o Código Penal, no direito civil tem o Código de Processo Penal, no direito civil tem o Código de Processo Civil, no direito do trabalho ao processo trabalhista também, no direito administrativo há um processo, né? Existem regras que regulamentam esse processo. E ele funciona de forma muito parecida com os demais processos, né? Então o processo ele tem que ser iniciado, provocado por alguém, né? Algum órgão tem que ir lá iniciar esse processo. Ele vai depois para a fase instrutiva, né? Então a parte de coleta de provas, de realização de perícias e etc. Para num momento seguinte, com base em todas essas provas, depoimentos, perícias, análise de documentos, quem é responsável ou os responsáveis pela decisão administrativa tomarem a sua decisão, né, exararem a sua decisão ali, uma provável punição ou uma absolvição, né, e depois dá também a oportunidade de recurso, né, para a pessoa que sofreu esse processo todo e teve uma decisão contra ela, para que ela possa recorrer também, assim como ocorre nos demais ramos do direito. E aqui falando um pouquinho mais da gestão em si, né, eu achei legal trazer aqui para deixar só gravado para vocês, né? Foge um pouquinho do que a gente está falando na parte inicial da aula, que é especificamente sobre o direito administrativo ali, mas assim, só para deixar gravado que tudo isso que é feito no direito administrativo, esse controle, todo esse regramento dos atos, dos poderes e tal, ele se aplica em toda a administração pública, em toda a estrutura municipal, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, mas também nas autarquias, fundações e empresas públicas, né? E também durante a participação popular. Então, quando você vai realizar uma audiência pública ou vai reunir um conselho municipal, naquele momento ali, as regras ali do direito administrativo também são aplicadas, né? E a gente aproveita aqui para lembrar que você, como vereador, tem a obrigação de sempre atuar promovendo essa participação popular. Vamos aqui para o nosso último slide de hoje. Aqui eu quis trazer um temazinho, né, que é o planejamento e a gestão de políticas públicas, para deixar bem claro que aquele princípio da eficiência, que a gente falou que é um princípio novo no direito administrativo, ele também está presente de forma prática, né? Então, hoje, a administração pública não tem que atuar daquela forma engessada, como de algumas décadas atrás, sem responsabilidade, gastando um dinheiro muito maior do que às vezes é necessário para chegar num determinado fim. Hoje, o administrador público e o gestor público, desde as coisas mais simples, como, por exemplo, a administração interna do gabinete ali do vereador, ele tem que agir de forma bem profissional. Então, ele tem que planejar, né? Faz parte desse processo ali das políticas públicas e desde dos atos menores também da gestão pública, você fazer planejamento, né? Aí você tem, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal também, mas você tem ali algumas leis, né? Algumas leis orçamentárias que você tem que seguir, algumas regras específicas para colocar aquilo que você planejou dentro de um planejamento financeiro, né? Então, isso daí começa lá no plano plurianual, né? Que é um plano de 4 anos, onde vem essa parte do planejamento em si e vai terminar lá no orçamento daquele ano, né? Então, isso aqui é muito importante, a gente vai falar um pouquinho numa aula específica sobre isso, né? E daí também vem a parte da gestão. Uma vez planejado, aprovado o orçamento, você tem que gerir da melhor forma possível tudo que foi feito no âmbito da administração pública, né? Para depois desse momento de gestão ali, de colocar em prática a política pública, vir um momento de avaliação também, né? Analisar, ver se aquela política está atendendo ao que ela foi proposto, tal, para daí ver se aquilo vai ser dado continuidade ou não. Então, eu aproveitei só para trazer esses pequenos conceitos aqui no meio da aula de Direito Administrativo para você entender, né, que tudo isso aqui
no fim das contas, se comunica, né? Os atos, os princípios, etc., se comunicam com a prática, no dia a dia ali do gestor público. Ok? Por hoje é só. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço.